Frente Parlamentar Estadual instalada, a SBD e todas as representações das entidades de classe aqui do Rio Grande do Sul. O que a senhora pode falar desses desafios falados aqui, mas de uma forma direta para o nosso público, que nós temos, a partir de hoje, de uma forma ainda mais intensa e oficializada? É muito importante a gente ter uma frente parlamentar por isso, porque são muitas demandas que nós ainda temos que enfrentar em relação aos pacientes com psoríase e com doenças crônicas de pele. Então, ouvir várias entidades, assim, sentindo a dor que nós sentimos, que o paciente sente na sua jornada, é muito, muito importante. Então, que esse seja apenas o início para 2025 ser um ano muito importante de mudança na realidade do que o paciente sofre na sua jornada de pele em relação desde o diagnóstico, de saber que tem psoríase, até ter um tratamento eficaz que realmente mude a vida dele. Doutora Cíntia, uma das questões colocadas pelo doutor Tiago, pelo deputado hoje, que é uma luta de muito tempo, um desejo, uma vontade da Psoríase Brasil, e a Gladys agora vai comentar, é a questão de preparar aqueles profissionais que estão lá na atenção primária, né, Gladys? Isso já vem até de muitos anos, e pelo próprio relatório da OMS, que reconheceu a doença como a psoríase, por exemplo, como uma doença crônica, capacitar esses médicos da atenção primária, que isso facilitaria a vida desse paciente, não chegar a ter uma psoríase, às vezes, muito avançada, né, com graus elevados, já com várias comorbidades associadas, ter esse médico lá da atenção primária capacitado para ter esse diagnóstico e o encaminhamento mais rápido possível para o dermatologista. Hoje, uma das pautas também, e uma das demandas nossas, é mudar essa regulação, tratar a psoríase de uma maneira grave, não apenas como uma doença comum de outra doença de pele, que não seja crônica, que precisa de uma prioridade de tratamento o mais urgente possível, para que ele não tenha problemas mentais, porque os pacientes sofrem mentalmente, né? Eles têm momentos de depressão grande. Então, por que deixar esse paciente sofrer, ter essa jornada tão difícil, se a gente pode melhorar com políticas públicas, pessoas engajadas, a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui, gaúcha, o próprio deputado, Dr. Tiago, que se propõe a ajudar, todas as entidades que estavam aqui hoje presentes, estão querendo ajudar. Então, a gente vai realmente usar disso, não deixar arrefecer, fazer com que isso se torne uma realidade aqui no Rio Grande do Sul, como São Paulo, né? Que a gente já tem feito um trabalho incrível em São Paulo para fazer essa mudança. Colocar o paciente no foco, é isso que a gente pretende. Doutora Cíntia, a senhora como representante desta classe, como é que, claro, a gente está falando de poder público, que é uma outra esfera, mas a senhora vê a possibilidade, como é que talvez assim até de envolver os órgãos, né, representantes dos médicos, quais os desafios para a gente conseguir chegar nesse objetivo? Nós, Sociedade Brasileira de Dermatologia, aqui do Rio Grande do Sul, estamos à disposição para contribuir com ideias, com capacitações. Isso que a Gladys enfatizou é fundamental. Muitas vezes o paciente com psoríase, ele entra como uma doença de pele, uma micose, algo assim, de tratamento mais simples, que muitas vezes o clínico, o médico do posto consegue tratar. A psoríase não é uma doença simples de tratar. Precisa de um diagnóstico, precisa daquela visão global do paciente. O paciente, ele aumenta muito a chance dele de ter doenças, né, depressão, ansiedade, doenças com impacto na saúde mental, doenças cardiovasculares, doença articular. Então, não é apenas o acometimento da pele que é o nosso maior órgão. O paciente, ele é um todo, várias questões estão envolvidas nisso. Isso que a gente conversou, assim, uma ideia de tentar que esse paciente seja priorizado na atenção primária, a referência dele seja diferenciada, isso é fundamental, justamente para a gente diminuir esse atraso diagnóstico. Que o primeiro passo é o diagnóstico, para, depois de um diagnóstico correto, assertivo, ele ter o melhor tratamento possível.